Salve torcedor corintiano, salve nação corintiana, desse Brasilzão, desse mundo, desse planetão. É o seguinte, vamos bater um papo aqui sério. Tá revoltado com Carlos Miguel? Tá revoltado com Carlos Miguel? Você não é trabalhador, não? Se alguém te oferecer um contrato melhor, você não vai embora, não? Quer dizer que o seu primeiro emprego que a pessoa te trouxe para trabalhar, te pagou um baixo salário porque sabia que você era novato, você tem que ser eternamente grato, você não pode mais ir embora, você tem que ficar lá preso o resto da vida por um momento que foi bom para ambas as partes. Então não se revolta com o cara, você tem que se revoltar com Duílio Monteiro Alves, tem que se revoltar contra Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves que permitiu que o contrato tivesse uma rescisão diminuída em 2024 e com Augusto Melo que sabia, quer dizer, a gente não sabe se ele sabia, porque aparentemente Augusto Melo não sabe de muita coisa. Ele sabe aquilo que ele treinou com o Media Training. Tanto é que vocês ouvem ele dizer a mesma coisa, as mesmas frases. E eu garanto, tem hora que assim como eu, vocês ouvem e pensam, o que tem a ver com o assunto? É isso. Porque aprendeu a falar aquelas frases com um cara que treinou ele para falar com mídia, só que ele não evoluiu. Ou seja, o conteúdo dele é completamente vazio. Ele só aprendeu a repetir palavras. Então ele também pecou e demais. Porque era para ele, já ali em janeiro, botar uma equipe e falar assim: levantem todos os contratos, todos, de todo mundo. Quero saber detalhes. E dali, planejar o seu ano com a sua equipe. Não fez isso. Tava preocupado em dizer que na próxima semana teremos uma bomba, 200 milhões. Tava preocupado em humilhar quem fazia parte da antiga gestão, como o Dr. Joaquim Grava, como o ex-fisioterapeuta. Pô, eu mandou o melhor fisioterapeuta do Brasil embora. É esse que é o ponto. Tava querendo falar que o Cifute, que agora vai ser técnico, e aí quando você vê, o Cifute não serviu pra nada porque contratou o Palácios com problema de cartilagem. E olha, ninguém percebeu, não teve ressonância magnética, não teve ninguém, não tem médico competente? Claro que tem, mas tem caroço nessa sopa. Esse é que é o negócio. Esse é que é o negócio. Então não fica revoltado com o Carlos Miguel, revoltada com o Carlos Miguel, porque o cara é trabalhador como eu e como você. A gente entre trabalhadores, a gente não pode ter treta. E tem que ter treta com elite, com gente burguesa, com quem paga pouco, ganha muito, tem a vida dos sonhos vivendo da nossa alma. É com esse povo que a gente tem que estar revoltado. Deixa o cara embora. Ótimo goleiro, triste pro Corinthians perder o goleiro desse tamanho. Triste, é verdade. Vamos, é isso, é real. Ia suceder o Cássio com muita competência. Só que já era. Já era. E a culpa não é dele. Outra coisa que precisa ficar bem clara na cabeça de todo mundo é o seguinte: esse papo de que eu vou trazer 4 reforços na janela, porque vão vir pra jogar, igual o Augusto Melo falou ali diante da Gaviões. Os caras não são bobo, ninguém é bobo. Ninguém é bobo. O Corinthians não pagou a segunda parcela do Félix Torres. Vai pagar quanto pra trazer 4 reforços pra jogar? Ah, o Wallace. Aí o Jorge Nicola tá falando que o Corinthians tomou um chapéu do Cruzeiro. 45 milhões de reais. O Corinthians não tem dinheiro para pagar a segunda parcela do Félix Torres. Daqui a pouco vai tomar um transfer ban. Vai poder contratar ninguém. Gastou 130 milhões de reais em reforços. Cadê? Palácios machucado. Faz tempo, né? Jogou uma partida pelo Corinthians, nunca mais está operando pela segunda vez, vai se recuperar sabe Deus quando. Contrato de 5 anos, de acordo com o Benjamin Bach. Tá de brincadeira? Não, não dá. Não dá. Olha, eu acho o seguinte: a gente precisa estar centrado num objetivo, que é cobrar desse sujeito que virou presidente do Corinthians mais seriedade, verdade, clareza, transparência que ele não tem. Ele não tem. Ele se preocupa em repetir as palavras que talvez ele tenha aprendido com o Media Training. Para quem não sabe, alguém que vai falar assim como eu estou falando na tela e faz gestos
e usa as palavras melhores, que coloca melhor as ideias para vocês e resume isso, é treinamento. Treinamento com um profissional de mídia. O Augusto Melo deve ter feito, imagino eu, mas ele guardou a primeira aula, porque ele repete a mesma coisa toda hora. Toda hora. A culpa é da oposição, a culpa é da mídia. A culpa nunca é dele, não foi ele que fez errado. Não. Porque desculpa, trazer quem ele trouxe para jogar no ataque do Corinthians por 5 milhões de dólares e o cara até hoje não sai do lugar, não sabe a que veio, tá de brincadeira comigo. Trazer o Palácios, que tá lá com a cartilagem zoada e operou pela segunda vez o joelho, desculpa, não é culpa da diretoria anterior e muito menos da mídia. É culpa de quem contratou. Permitiu o Rosala Santoro ir embora do Corinthians, que era o único cara claro naquilo ali. Era um cara que sentava aqui na frente da tela e explicava pra você com clareza. Tinha gente que até achava ele prolixo. Que pra quem não sabe, o cara que não consegue resumir as suas ideias e fala pra caramba pra dizer algo que podia ter sido dito em 30 segundos. Só que pelo menos ele explica tintim por tintim, você não fica na dúvida. E perdeu esse cara. Perdeu esse cara. Para manter um diretor administrativo, foi quem autorizou o pagamento de duas parcelas, inclusive uma adiantada do pagamento para o intermediário da Vai de Bet. Quer dizer, os caras sem receber salário, funcionário do clube sem receber salário, sem recolhimento de FGTS, e ele pagou 1.400.000 para o cara da intermediação da Vai de Bet. Olha a prioridade do Corinthians. Olha o que acontece com esse amadorismo, essa falta de organização. É isso, é simples. Então, vamos parar, né? Vamos parar, porque essa história de, olha, vou trazer, vai acontecer, tem que acabar uma hora. Augusto Melo tem que permitir que os caras que estão lá consigam jogar futebol com tranquilidade. Qual que é o caminho? Paga salário, porque nenhum trabalhador trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça, né? Ninguém trabalha de graça, gente. Vamos lá, vamos compreender. Ah, mas ganha muito dinheiro, mas é direito do cara receber. Não é? Vamos ver o que dá. Hoje tem Corinthians e Atlético Paranaense. Jogo difícil lá no Paraná. Difícil, jogo cascudo. O time dos caras joga bem há muito tempo. Vamos ver o que dá. O que resta pra gente é fazer aquilo que a gente faz muito bem. E, sabe, em geral, é o que dá o gás pro time poder reverter resultados, que é torcer pra caramba. Seja lá no estádio, seja aqui na tela, seja no rádio, em qualquer lugar. A galera tá sempre concentrada no melhor pro Corinthians. Uma pena que esse sentimento não consiga invadir a diretoria e o clube para que aquilo consiga também ser consumido por uma ideia de fazer um trabalho decente, com, sabe, com paixão, com, sabe, com autoestima elevada, com empatia, com organização, com profissionalismo. Mas enfim, né, para quem tinha André Negão e Augusto Melo disputando a presidência, quer saber? Entre um e outro, era melhor ter botado um Cone.